Rick Grimes como vilão em The Walking Dead. Os momentos que as decisões do personagem não foram muito heróicas, foram literalmente de um vilão, ou foram de um vilão só pra alguma pessoa ou outra ali, mas de qualquer forma, foram decisões maldosas pra alguém. Sim, todo mundo sabe que apesar do Rick ser muito menos mal do que os seus inimigos que ele já enfrentou, ainda assim ele já tomou decisões bem complicadas. E nesse vídeo eu decidi citar os principais momentos que o Rick foi vilão. Se você quer saber, cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, tô de volta hoje pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, sobre a série principal. Agora pra gente falar de um ponto controverso aí, né, de outros lados da história, porque temos pontos que não foram heróicos do nosso protagonista aí, sim, o próprio Rick mesmo. Já vamos lá, quero recomendar demais que você deixe esse like, ajuda muito mesmo na divulgação, e não esquece de se inscrever no canal, que tudo que sair sobre esse universo, tá chegando grandes eventos mesmo, tudo que sair eu vou atualizar aqui. E é o seguinte, né, uma coisa que é óbvia pra gente já começar falando aqui é que o momento que todo mundo mais gosta do Rick é o que a gente vai voltar a ver ele assim na série lá com a Michonne, que é o momento Rick sanguinário, que ele fica loucão, que ele mata todo mundo que vê pela frente, não tem conversa, só que sim, em alguns desses momentos, inclusive fora dessa época também, ele rompeu um pouco a moralidade, né, a linha do que é certo ou errado, dependendo. Por um certo lado ele ajudou, mas por outro lado ele foi vilão pra algumas pessoas. E eu quero começar de cara falando de quando o Rick deixou o Merle, o irmão do Daryl, algemado no telhado do prédio ali em Atlanta na primeira temporada de The Walking Dead. Sim, Rick aqui foi um vilão pro Merle, foi literalmente um inimigo, uma pessoa que simplesmente algema você e abandona no apocalipse, literalmente, né, foi um vilão. Tudo bem que o Merle era meio louco da cabeça, e tudo bem também que ele tava sendo completamente individualista ali no prédio, que os sobreviventes do grupo dele estavam se ferrando, ele tava atirando, chamando a atenção dos zumbis, não tava nem aí pros sobreviventes, ainda desrespeito o T-Dog de forma muito intensa mesmo. E tipo, esse é o lado que faz a gente entender um pouco as atitudes do Rick. Mas ainda assim, esse tipo de punição que o Rick aplicou no Merle foi quase uma punição com a morte. Você deixa alguém algemado em algum lugar sem a chave no apocalipse zumbi, é literalmente você punir a pessoa com a morte. Ele só saiu porque ele teve a frieza, o sangue frio total de cortar o seu próprio braço ali, né? Pois é, esse é o primeiro ponto leve, discutível se o Rick foi vilão ou não. Eu sei. Mas vamos pros próximos porque vai ficando intenso. Próximo ponto, que esse aqui gera muito mais conflitos, já na segunda temporada, quando o Rick matou Shane. Sim, aqui também o Rick se provou vilão em um certo momento, inclusive é um dos primeiros momentos que o Rick toma umas atitudes abruptas e umas coisas além da conta na série. Obviamente o Rick mata o Shane aqui por legítima defesa, porque o Shane tinha armado uma emboscada pro Rick, tava pronto pra matar ele e queria tomar o grupo, tava totalmente tomado pela inveja, pela raiva, todas as outras coisas. Tinham vários pontos que o Shane era certo, vários outros era errado, mas enfim. Só que o momento que o Rick mata o Shane já tinha baixado a guarda e já estaria meio que no controle. E o Rick escolhe que, ao invés de tentar voltar a conviver com o Shane, tomar controle da situação e todas as outras coisas, é muito melhor já matar ele ali de uma vez, porque na cabeça do Rick o Shane poderia acabar tentando isso novamente. Só que ali é meio que o momento da ditadura do Rick, né? É o momento, inclusive, nesse final da segunda temporada que ele fala, tipo, eu sou o líder máximo, eu que mando, e ele inclusive fala a frase, isso não é uma democracia, não é mais uma democracia, tipo, eu que mando, acabou. O outro lá tentou me derrubar aqui, eu derrubei ele. Então sim, é um dos momentos que moralmente o Rick acaba sendo um vilão para algumas pessoas. Tem gente até hoje que acha que o Shane comandaria melhor o grupo. Eu não sou dessas pessoas, porque eu acho que o Shane ia fazer com que mais pessoas morressem depois, que aí já é o lado dos outros, que acreditam que o Rick tava certo. Então varia demais, mas não dá pra negar que nesse momento ele foi vilão pra alguém, e foi vilão pro Shane e pra outros. Pois é, mais um ponto, você vai ver que são vários discutíveis. E a gente segue, porque tem um outro também que o Rick foi vilãozão pra galera. Tinha uma razão também, tem uma explicação pra isso, pra ajudar o próprio grupo, mas foi vilão. Eu quero falar de quando o Rick matou os prisioneiros. Tipo, ele literalmente tomou a prisão dos prisioneiros. Pelo lado correto de se pensar, claramente são pessoas que estavam ali que não são confiáveis. São pessoas que estavam presos, excluídos da sociedade porque cometeram crimes. Por mais que a lei depois do apocalipse não funcione mais, ainda assim, os caras estarem presos ali significa que alguém entendeu, um conjunto de pessoas, que eles não poderiam viver em sociedade mais. E pelos atos deles, principalmente do Thomas, que ia totalmente contra o Rick só matou friamente, uma das cenas mais sinistras também, né, de como o Rick mata, que aqui ele claramente foi vilão pra eles. Ele foi tipo, eles tinham a prisão, eles tinham o lugar mais seguro do mundo pra poder viver, chegou o Rick e o seu grupo, tomou deles e matou eles friamente. É basicamente isso. Então, tipo, o Rick, por mais que pra maioria dos fãs ele não foi vilão aqui, ele foi vilão pra esse grupo de pessoas, que por um lado também eles só estavam mais intimidados, e o próprio Thomas também estava mais intimidado e decidiu atacar essas coisas, porque chegou alguém pra tomar a base deles, né, basicamente
exatamente isso. Então dá pra enquadrar um momento que o Rick também foi vilão. Mas aí já vamos seguir pra outro ponto da lista, que esse aqui eu acho que ele é tão discutível quanto a questão do Shane. Às vezes até alguns acham mais o Rick errado ainda do que qualquer outro que eu falei aqui. Sim, eu quero falar do momento que o Rick baniu a Carol do grupo. O momento ali, se eu não me engano, foi na 4ª temporada, né, após a Carol ter feito um ato que ela achava muito que seria pra ajudar o grupo, que ajudou o grupo, ajudou sim, mas foi um ato bem abrupto, né? Literalmente, quando aquela gripe dos porcos estava tomando a prisão, matando pessoas ali, a atitude da Carol, em vez de tentar controlar ou isolar as pessoas que estavam contaminando, foi simplesmente queimar essas pessoas, tacou fogo nas pessoas, as pessoas sumiram, depois foram achadas queimadas. Literalmente, o que fez acabar com a gripe, resolveu o problema, mas pelo fato dela simplesmente ter matado friamente pessoas do grupo pra resolver uma doença, o Rick foi obrigado a banir ela. E tipo, o Rick nesse momento foi um vilão pra Carol. Tipo, na época, inclusive, foi até uma cena assim, o Rick moralmente lutando contra si mesmo. Parecia muito que ele não queria fazer isso, mas como um código moral, pelo que ela fez, pelo pesado, ele foi obrigado a fazer isso. Até, tipo, é amigável a forma como eles saem. Inclusive, tem gente até hoje que é do lado da Carol, fala que ela não devia ter sido banida nesse momento. Inclusive, a Carol retribuiu muito bem o grupo, retribuiu muito bem o Rick, mesmo com essas coisas acontecendo. Ela ajudou a galera no Terminus. Se não fosse a Carol, o Terminus, o povo tinha morrido, né? Então, sim, o Rick foi vilão de uma certa forma aqui, mas por uma decisão que ele foi obrigado a tomar por códigos morais. Mas aí a gente vem pra uma, que essa aqui, o povo gosta de dar muita razão pros próprios inimigos do Rick aqui. O povo gosta muito de dar razão pelo que eles fizeram aqui. Literalmente, deu uma passada além da conta um pouco mesmo, que foi umas temporadas um pouquinho mais pra frente. Justamente quero falar do momento quando o Rick decidiu atacar a base dos Salvadores e matar todos que estavam ali friamente. O posto avançado, não era a base principal, mas sim. Na 6ª temporada, quando estavam descobrindo sobre os Salvadores, descobriram sobre esse posto avançado, não conheciam o Negan ainda, mas ele tava querendo ir atrás do Negan. Na época eles descobriram, né, que o Negan e o seu grupo, os Salvadores aí, ficavam cobrando tributos das comunidades, implantando a ditadura na galera e tudo mais, e eles queriam só acabar com esse mal pela raiz, porque era um restante da época sanguinária do Rick, que tipo, apocalipse se resolve na bala, matando mesmo. Então, na história dá pra entender que eles sabiam que o Negan em algum momento ia atacar a base deles, ia fazer eles ficarem de joelhos pra ele, e o Rick meio que decide atacar primeiro. Então ele vai na fonte pra poder matar todo mundo, simplesmente pega vários salvadores, vários pais de família e outros e mata todo mundo friamente nesse ataque. Ele mete bala, a gente dormindo inclusive eles matam. Então por ter muito ponto de frieza, a gente dá pra ver em alguns pontos da história o Rick como vilão aqui com toda certeza. Inclusive foi essa atitude que causou com que o Negan cercasse a galera dele depois pra poder punir, acaba matando o Abram, matando o Glenn, apesar de que também não dá pra dizer que o Rick é muito mais vilão que o Negan, porque o Negan é muito mais, ele fazia muito mais maldade, mas ainda assim, o Rick neste momento foi vilão também. Sim, meu querido. E aí a gente segue pro próximo ponto, avançando um pouco mais na história, porque aí a gente teve uma questão que inclusive eu na época fiquei revoltado com o Rick, tipo, ele foi vilão pra uma personagem específico ali, pra moral, né, pela questão da história ali, ele foi vilão pelo que aconteceu, que foi justamente quando o Rick deixou o Negan viver. Ele poupou a vida do Negan pra que ele fosse preso, decidiu prender ao invés de matar. Sim, no final da 8ª temporada ali. Nessa época, por conta do roteiro da 8ª temporada, que é mal feito, é a temporada mais fraca de The Walking Dead de fato, a construção da história como foi feita, e tudo isso fez com que eu e a maioria dos fãs ficassem bem revoltados na época, com o Rick simplesmente deixando o cara vivo. Tipo, eles construíram raiva, a gente querer que matasse, pra depois o Rick ter misericórdia. Tipo, depois se provou correta a atitude do Rick, a maioria concorda hoje em dia, porque, tipo, o Negan, se não tivesse vivo, um monte de gente tinha morrido depois. De fato, a redenção do Negan se provou verdadeira, mas na época pra 8ª temporada não funcionou, porque era um roteiro muito mal feito. E ainda assim, o principal é que o Rick foi vilão acima de tudo pra Meg, porque ela tava querendo a vingança acima de tudo, porque ela tinha perdido da pior forma possível o marido dela, que era o Glenn. Ela queria essa vingança, essa revolta, e simplesmente o Rick meio que tirou das mãos dela. Tipo, acabou que mais pra frente também se provou correta a atitude do Rick, porque quando a Meg chega pra matar o Negan ali, tem a oportunidade, ela simplesmente não quer, porque ela vê que o que o Rick fez de deixar o Negan preso era certo. A maior punição pro Negan era deixar ele vivo. Mas ainda assim, o Rick, nesse momento, acabou sendo vilão em certos pontos. Além desses que eu citei aqui no vídeo, tem vários outros que dá pra gente citar da história, vários outros de controvérsias, que alguns acreditam que foi vilão, outros não, aí varia de cada um. Coloque nos comentários qual outro momento que você acha que o Rick foi vilão, assim, né? Um ponto aqui, esse vídeo eu trago pra citar, porque de fato o Rick tem os pontos de vilão, o grupo dele e tal, destrói vários grupos que passam, mas ainda assim, como eu sempre falo, nada que o Rick e o seu grupo tenha feito
feito foi mais maldoso do que os vilões que ele já enfrentou. O Rick pode ser vilão em alguns pontos, mas ele não consegue ser mais vilão que o Garrett do Terminus, não consegue ser mais do que a Alpha, não consegue ser mais do que o Negan e diversos outros. Então aquela deixa que o povo gosta de clichê demais, né, de ficar falando que o Rick é o verdadeiro vilão maior de The Walking Dead, isso não encaixa, isso é exagero. Pois é, mas coloca nos comentários aí o que você acha, outros pontos, fica ligado no canal que a gente vai trazer todas as novidades que chegarem, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, se inscreva aí pra não perder nada, e no mais é isso aí, um abraço, fui!